O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós estamos estudando com o pastor Afonso Chaves aspectos doutrinários no livro de Gênesis. Com vocês, pastor Afonso Chaves. Estamos hoje dando continuidade ao nosso estudo, a partir de Gênesis capítulo 18 e 19, dentro ainda do nosso programa, do nosso plano de estarmos considerando em Pentateuco, livro por livro, os assuntos que levam a termos o destaque de pontos doutrinários. Chegamos até ao capítulo 18, no último estudo, vamos em continuação, está seguindo em capítulos à frente. Mas antes vamos fazer um lembrete rápido do que temos estudado por último. No capítulo 18, que nós estivemos destacando, por fim daquele último estudo, foi a intercessão de Abraão para que Deus poupasse a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, se ali existissem 10 justos. E vemos que na extensão da misericórdia de Deus, Deus salva a um só, Ló, e na cobertura de Ló, leva também a sua família. Mas observemos, entrando no capítulo 19, que o fato se dá com alguns detalhes no capítulo 19. Diz a palavra que os anjos que estavam com o Senhor e que tinham antes visitado Abraão, confirmando a promessa da vinda de Isaque, os anjos chegam a Sodoma e Gomorra, e o quadro que ali existe de fato é de uma tremenda corrupção, libertinagem aberta, declarada. Os genros de Ló são convidados também a escaparem da destruição. Observem como que Deus dá oportunidades. Como dissemos antes, querendo abençoar todos aqueles que têm algum relacionamento com o que é justo. Mas seus genros não tiveram isso em conta, não entenderam. Acharam até que pudesse ser algo de zombaria, brincadeira, vamos colocar nesta palavra, talvez. Fato esse que pode ser também ao contrário, que eles podem ter zombado até do próprio Ló, nessa afirmativa de que as cidades seriam destruídas, porque tudo estava normal, tudo normal. Mas observe que na extensão da misericórdia de Deus, mostrando também a falta de despertamento do servo de Deus, Ló, de que ele não se dava por apressado para sair. Foi necessário os anjos pegarem pelas mãos e levarem a Ló para fora. Ló, sua esposa, suas 2 filhas. Coisa terrível. Quantas vezes nós somos assim também, né? Como Jesus diz, lerdos para entender. Não. Precisamos estar mais ativos, né? Naquilo que é para bem, para obedecer ao Senhor, mais prontos. Mas observe, mais uma vez, a longanimidade de Deus que toma pela mão e puxa. Quantas vezes Deus não tem feito isso na nossa vida também? Puxado, empurrado, sei lá o que Deus faz por nós, na sua bondade, para nós não entrarmos em uma dificuldade, em uma destruição, em um mal, do qual Ele quer nos poupar, e nós às vezes, ainda que avisados, não estamos entendendo bem. Mas continua essa narrativa do capítulo 19, quando, saindo da cidade, a ordem precisa dos anjos foi: ninguém pode olhar para trás, é sair olhando para frente e ir embora, para frente, não olhar para trás. Infelizmente, na saída da cidade, encontramos
o fato de que a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. E vemos Ló saindo, enfim, só com suas 2 filhas. Mas logo em seguida Sodoma e Gomorra é totalmente destruída, uma e outra cidade. Deste fato, observe que Jesus deu também ensinamento quanto à sua vinda, quando perguntaram sobre a sua vinda, sinal da sua vinda. Não existe um sinal, não haverá coisas a mais, porque Jesus diz, tudo seguirá normal, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, no sentido de que compravam, comiam, casavam, pecavam, viviam o seu dia a dia como se nada fosse acontecer, e não tinha nada de evidente ou de sinal de que a destruição já estava perto, e pegou a todos aqueles que não estavam em comunhão com Deus, como Ló, desprevenidos, e ali o juiz de condenação os alcançou. Mas nessa passagem, Lucas capítulo 17, falando da vinda de Jesus, o Senhor mesmo disse, como que um destaque todo particular, lembrai-vos da mulher de Ló. Já tínhamos tanto ensinamento só na narrativa, na destruição e fatos em torno de Sodoma e Gomorra, mas Jesus destacou, lembrai-vos da mulher de Ló. Em que destaque temos aí? É o fato de que alguns podem estar como que sendo salvos, sendo retirados da condenação do mundo, mas parece que o coração ainda ficou lá atrás. Como o povo de Israel, precisamos ter cuidado conosco mesmo, a massa é a mesma. Caminhando no deserto e indo para a terra prometida, mas a saudade os ligava no Egito. Que saudade das panelas cheias de carne, cebola e etc. O coração estava lá atrás. Precisamos ter cuidado, irmãos. A conversão de cada um de nós deve ser de uma forma inteira. Precisamos vigiar, julgar a nós mesmos, para ver se nós estamos aqui na igreja, mas o olho está lá no mundo. Quem dera, se ninguém visse, se o pastor não visse, se meus familiares não vissem, se não fosse uma vergonha depois me descobrirem, mas que eu gostaria daquilo, da panela cheia de carne e mais alguma coisa própria da corrupção do mundo. Pode ser que alguns estejam assim. Na verdade, alguns ainda não aprenderam a amar a Deus inteiramente. Estão temendo a Deus, então fica na igreja. Bom, é o princípio da sabedoria, né? Temor do Senhor. Mas no temor, observe que a palavra diz, não temos alcançado a perfeição do amor. Devemos estar na igreja por um amor genuíno ao Senhor nosso Deus, pelo que as coisas do mundo, as panelas cheias de carne, o deleite que possa haver no mundo, todas as coisas do mundo são nada. Como Davi chegou a dizer, que o seu bem maior é o Senhor nosso Deus, que a sua alma suspirava pelo Deus vivo. Pronto, não tem bem maior. Então, familiares, pessoas de nossa amizade ou relacionamento mais íntimo, filhos, pais, emprego, salário, bens que possuímos, nada disso pode ofuscar a nossa visão de retirada do mundo. Atentos para Cristo Jesus, como diz em Hebreus, estando com nossos olhos fitos no alvo, no autor e consumador da nossa fé. Lembrai-vos da mulher de Ló, aquele que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, não é digno do reino dos céus. Numa mensagem que parece histórica, nós temos a parte doutrinária que devemos estar vigiando. E Salomão falou, de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Já Jeremias fala diferente.
que o nosso coração é perverso e enganoso, mais do que todas as coisas. Como que nós somos bons para bajular nós mesmos? Como que nós somos bons para ter misericórdia de nós mesmos? Tão fácil perdoar nós mesmos. O que eu fiz? Foi um grande erro, mas graças a Deus que o Senhor é bom para perdoar. Mas o nosso irmão, para ser perdoado por nós, é uma dificuldade. Então, vigia o coração em todos esses sentidos. Mas, vamos em frente neste assunto. Queria passar à frente, indo agora para o capítulo 21, que na Bíblia Sagrada vai mostrar para nós o nascimento de Isaque. Por fim, Sara entra em gestação. Por fim, vem à luz o menino que é chamado Isaque, que significa riso ou alegria. Um exemplo claro de um modelo de Cristo Jesus, como o filho da promessa, o filho desejado. Era o filho amado também, no qual Deus tinha todo o seu prazer, Cristo Jesus. Então esse é o significado de Isaque, significado de alegria. E observe que nesse nome, o que Deus espera de nós, também como seus filhos, é que sejamos como o seu filho modelo Isaque, o seu filho Jesus, no sentido que é aquele em quem Deus tem prazer. Continuando, nascendo Isaque, sendo amamentado por Sara, com a idade avançada dos seus 90 anos, ela mesma fica admirada, o Senhor é engrandecido, quando ela chega a expressar, contrário ao seu momento de dúvida, se o Senhor poderia fazê-la engravidar e ter filho, ela diz, quem diria que Sara estaria amamentando? Mas Deus faz coisas que a razão não pode explicar e que a ciência não alcança. Mas nesse capítulo 21, temos um assunto importante que precisamos destacar. Verso 10. Diz-nos o registro que chegando o tempo em que Isaque seria desmamado, crescidinho, vai se fazer uma grande festa. E naquela festa, a alegria de Abraão, a alegria de Sara, vê-se que Ismael, o filho de Agar, a escrava, com Abraão, filho, portanto, de Abraão, com seus cerca de 13 anos, estava zombando do menininho, da criança. Pronto, a diferença de idade é 13 anos. Quando Sara percebe aquilo, vem com uma palavra forte para Abraão no verso 10. E disse ela a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Antes foi ela que arrumou a escrava, né? E agora ela está dizendo, lança fora, manda embora. Parece uma palavra muito forte, dura. Inclusive o verso 11 tem este comentário da parte de Abraão. Pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Mas nesse ponto, irmãos, o destaque é que Deus intervém e fala a Abraão que no que diz respeito à escrava e ao filho da escrava, que Abraão devia ouvir a voz de sua mulher. Aí Deus diz, e está o destaque para nós, em Isaque que será chamada a tua descendência. Outra vez este reforço. Em Isaque será chamada a tua descendência. É o que nós precisamos estar bem atentos, conforme já falamos em lição anterior, e que também encontramos já em Romanos, quando a palavra diz que filhos de Deus não são os filhos da carne, são os filhos da promessa. Ou seja, nós somos chamados filhos de Deus e somos de Deus se estivermos na adoção da promessa que é Cristo Jesus. Senão,
Não há outro meio de salvação e de herdar as bênçãos do Pai Celeste Abraão, de forma alguma. Quanta religiosidade, quantas coisas acontecem pelo mundo de formas gerais e nas criaturas procurando meios de salvação, enquanto a palavra é clara, é só através da promessa. Jesus é a porta, é outra expressão, Jesus é o caminho. Sem ele não há salvação. E a sequência, então, Abraão entende este plano e vai mandar e conclui o fato, mandando fora a Agar e ao seu próprio filho Ismael, que por muitos anos ele esteve achando que era tudo para ele. Então houve até uma renúncia de Abraão aqui, para estar dentro do projeto de Deus, para que nada ofuscasse a obra que Deus tinha que fazer em Isaque. E observe que a diferença de anos é grande, como citei já, e por quantos anos Abraão teve aquele Ismael como tudo da vida dele, e ele teve que renunciar. Assim nós também, irmão, podemos ter muitas coisas ligadas a nós, que seria como o Ismael da nossa vida, nós temos também que renunciar, porque o projeto de Deus é outro. Às vezes temos emprego, Deus quer outro emprego. Queremos estar servindo o Senhor aqui, Jesus quer que a gente sirva a Ele ali. E outras coisas mais. Por melhor ou não que pareça aquilo que temos que obedecer ao que Deus está colocando para nós. Foi uma renúncia muito grande também, ele ter que mandar embora Ismael, que para a verdade era, no seu entendimento, no entendimento humano, o seu primogênito. Só que, olha a nobreza do casamento também, é de Sara. É em Sara que Deus escolheu, ou seja, o filho legítimo, por causa da promessa, por causa de Cristo Jesus e todas as demais implicações de ordem, vamos dizer assim, doutrinária. Mais importante ainda, abrindo Gálatas capítulo 4, nós vamos ver ali também a citação bem nítida do verso 22 em diante ao verso 31, Gálatas capítulo 4. Por muito tempo, todo o povo de Israel, até mesmo os cristãos primeiro, tiveram em grande consideração, em honra, em cuidado, a Jerusalém terrestre, ali na Palestina. Mas aqui, usando este fato de Agar, Paulo deixa bem claro que precisamos entender que se Jerusalém terrestre foi uma cidade de muita história, de grandes bênçãos, citações gloriosas da parte de Deus para aquela cidade e o povo que ali reside, precisamos nos desligar disto, porque a Jerusalém terrestre é, na simbologia, segundo Paulo, a Agar, e todo o povo de Israel da Jerusalém terrestre é como Ismael, filhos da carne. Mas, entretanto, os olhos de Deus estão para a legítima, a Jerusalém celeste, a verdadeira, da qual a outra era só figura. E os filhos que vão ser filhos de Deus e o povo que é de Deus, não é o povo da Jerusalém terrestre, é o povo da Jerusalém celeste. Aí Paulo conclui este assunto dizendo que nós somos filhos da Jerusalém que é de cima. Ela é a mãe de todos nós. Observe esse particular. E quantos cristãos, de modo geral, evangélicos, no nosso destaque, estão torcendo para uma obra ali em Jerusalém, etc. Renuncia, como Abraão renunciou a Ismael e Agar. E olhe agora para a Jerusalém celestial e todo o seu significado. Como muitas vezes a gente pode amar mais esta igreja, esse ministério e etc., mais a denominação religiosa que o próprio Deus. Não, nós temos que estar ligados com Deus, primeiramente. É onde muitos missionários têm que largar a casa, largar a igreja, largar o convívio e partir para o projeto de Deus, à frente. São renúncias que Deus pede de nós. O evangelho, acima de tudo, irmãos, é renúncia.
Temos muito assunto de prosperidade e bênção que são prometidas, mas em toda promessa que Deus quer dar, em toda prosperidade que certamente teremos com Deus, sempre é requerido antes uma renúncia. Sem o que não entramos no projeto de Deus. A ordem dada a Abraão no princípio foi: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Vamos continuar um pouco mais, avançando agora para o capítulo 22, capítulo importante para nós. Quando lemos no verso 2 um pedido ou ordem, em que Deus diz a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Voltemos ao verso 2. Parece que Deus, ainda fazendo o pedido a Abraão, entre um detalhe que parece até como que destacando, o que Deus queria era algo de fato precioso, ainda que Abraão tivesse grande apreço, mas Deus queria, porque Deus diz para ele: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Por que Deus não diz: vai pegar Isaque e oferece para mim em holocausto? Deus fez questão de destacar: o teu filho, o teu único filho, Isaque, a que tu tanto amas. Observe esses pontos. É importante para mostrarmos que às vezes Deus pede de nós uma coisa que para nós é muito cara. Lembrando um pouquinho quando Davi disse certa vez: oferecerei eu ao Senhor alguma coisa que não me custe nada? Comparando também com aquela expressão que Jesus disse daqueles que traziam ofertas para o templo, e Jesus destacou que aquela que entregou umas poucas moedas, que não valia praticamente nada, mas foi a maior oferta, porque essa deu tudo o que tinha, os outros davam do que sobrava, do que tinha de abundância, do que sobejava. Assim também precisamos entender, irmãos, as nossas ofertas, considerando não no aspecto financeiro, que isso aí está incluso, mas vamos destacar a nossa vida. Quando Salomão diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Vamos servir ao Senhor enquanto for mais jovem, porque temos mais energia, mais capacidade, tudo para melhor servir ao nosso Deus. Quantos que vão levando o tempo, e já ouvi coisas assim: quando eu aposentar, quando eu acabar de formar os meus filhos, e vai deixando para depois, quando ele já está arrastando chinelo, ou confundindo as coisas, é que ele quer servir o Senhor. É meio doloroso. Quando o Senhor também em Malaquias reclama que traziam para oferecer a ele aquilo que não era nada, que não tinha valor, animal aleijado, animal cego. Opa, vai oferecer isso para outro, mas Deus é o alto e o sublime. Se quer lhe agradar, se lhe quer reverenciar, então oferece alguma coisa digna, que de fato pareça ser uma oferta, um sacrifício, algo que nós desprendemos, renunciamos para glorificar e exaltar o nome de Deus. Continuemos. Nessa sequência temos ensinamento para uma vida prática cristã mais fervorosa, mais realista, de fé mesmo. Porque diz a palavra que Abraão, mostra aqui, não diz, mas percebemos que não consulta ninguém. Deus falou e ele vai logo. Vai em frente, executar a vontade de Deus. Diz ainda o verso 5 desse texto,
que chegando perto do lugar, e Abraão tendo avistado o local do sacrifício, que era nas montanhas da terra de Moriá, ele diz para os seus empregados, seus servos, para ficar ali. E olhem a expressão: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. 3 dias de caminhadas. Atentem para esses detalhes. 3 dias de caminhada. Abraão caminhando com seu filho para sacrificá-lo. Então, por 3 dias já tinha o seu filho como perdido, como morto. Mas 3 dias também que ele caminhava e deve ter remoído bastante, né? Relembrando todas as promessas de Deus. Quando, irmãos, a obra de Deus em nossa vida no passado são como pedras do alicerce da nossa fé de hoje. Precisamos estar atentos. Não está escrito isso, estou conjecturando. Para Abraão, no verso 5, diz que iremos e voltaremos. Ele não ia sacrificar o filho dele? Como é que voltaremos? Como voltaremos? Nesses 3 dias ele pôde pensar: Deus me fez sair para vir para essa terra, cumpriu. No caso de Egito, Deus me livrou. Dos filisteus, Deus me livrou. No caso de Sodoma e Gomorra, Deus me livrou e também depois me ouviu na intercessão por Ló. No caso também da promessa de minha descendência ser como as estrelas do céu, eu criei e subi o galardão de justo. Quando Deus também falou para mim fazer um concerto com ele, ele veio como uma tocha de fogo em meio às minhas ofertas. Quando ele falou que no ano seguinte Sara daria à luz um menino, ele cumpriu. Quando eu insisti por Ismael, ele falou: não, é em Isaque. A tua descendência será contada em Isaque. Tanta coisa Deus fez na vida de Abraão, é onde ele pôde concluir. Se Deus falou que eu vou ter descendência por Isaque, e se Deus quer que eu sacrifique Isaque em holocausto, então esse Deus, que já se mostrou tão poderoso, é poderoso bastante também para o ressuscitar e devolver, para que eu tenha geração por ele mesmo, Isaque. Aí está um testemunho de fé de Abraão. É quando a gente usa toda a ferramenta que nós temos do passado e aplicamos na nossa vida para o momento. É quando, sim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Deus falou, eu creio. Não é simples assim: Deus falou, eu creio. Mas na verdade, pela nossa fragilidade e pela misericórdia de Deus, nós somos escorados progressivamente através da nossa existência, com o testemunho que Deus falou e Ele vai cumprir como cumpriu no passado. Não é assim como passo de mágica, ainda que para alguém possa ser, que bênção, mas em geral a nossa vida vai crescendo de fé em fé, de glória em glória. Mas atentemos que este Isaque está simbolizando Jesus outra vez, agora como aquele de quem Abraão sentiu falta como que na morte por 3 dias, mas que o recuperou numa ressurreição. Jesus foi assim, por 3 dias e 3 noites, Jesus esteve morto no seio da terra, mas voltou à vida, foi recuperado. Mas atentemos, aqui sabemos do registro histórico, de quando Abraão, sinceramente, com intenção clara, ia executar a morte de Isaque, seu filho, em sacrifício, em holocausto a Deus. Deus reteve a mão dele no ar quando já ia descer com o instrumento do sacrifício. Deus falou: agora sei. Eu sabia que Abraão cria, que Abraão ia ser obediente e etc. Então provê para Abraão conforme ele mesmo tinha dito a Isaque, quando Isaque já com alguma idade viu: meu pai, tem alguma coisa errada, está tudo aqui, só falta a vítima do sacrifício. E Abraão disse para ele: Deus proverá para si
o cordeiro do sacrifício. Deus proverá. E o anjo mostrou um animalzinho ali perto, preso nos galhos de algum arbusto, e aquele animal foi sacrificado no lugar de Isaque. Só que na cruz do Calvário ninguém substituiu Jesus, não. Lá não haveria substituição. Era necessário Jesus ser crucificado, mas Isaque era só figura. Ainda que Deus poderia ressuscitá-lo, se de fato o holocausto existisse. Mas se o holocausto tivesse sido consumado, pode ser que muitos aqui, em excesso de piedade, pudessem até fazer sacrifício semelhante, achando-se fiel e mais santo diante de Deus. Quando na verdade a ordem de Deus primária é para não matar. Aí tem esse detalhe também. E haveria depois uma situação de proibição declarada: não sacrificarás os seus filhos, de forma alguma. O que depois é citado em Levítico, Números e Deuteronômio. Mas vamos mais um pouquinho nesse particular. Deus proverá. Ali diz a palavra, Deus proverá. Irmãos, sabe onde que é esse monte? Moriá? Ou essa região de Moriá? Onde Isaque seria sacrificado? É exatamente em Jerusalém. Em 2 Crônicas, capítulo 3, no verso 1, quando encontramos o registro nas Sagradas Escrituras que Salomão está fazendo um templo suntuoso, magnífico, para ser casa de Deus, o Deus de Israel, aquele templo é realizado exatamente em uma das colinas do monte, ou da terra, melhor dizendo, de Moriá. Então observe que o sacrifício de Isaque já prefigurava e apontava Cristo Jesus em Jerusalém, para depois vir os profetas, e na transfiguração de Jesus, Moisés e Elias conversando com ele, e o assunto que estavam conversando em glória era: Jesus teria que ser morto, sacrificado em Jerusalém, terra de Moriá. Bom, na continuação, ainda como figura de Jesus, o anjo ainda fala a Abraão de uma forma muito preciosa e importante. No verso 16 ao verso 18, leio esse texto do capítulo 22 de Gênesis. E disse o anjo: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Destaco o verso 18. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Posteriormente, temos Paulo abrindo mais os detalhes destas histórias, desses registros, destaca justamente isso, mostrando que certamente, irmãos, a salvação nos é dada por causa de Cristo Jesus. E depois temos aquela palavra: Deus prova o seu amor para conosco, que nos deu Cristo, né? Num ponto em tempo em que nós éramos ainda inimigos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe bem esse particular. Então Deus estava jurando que abençoaria a humanidade através de seu Filho amado Jesus Cristo. Se houvéssemos outra forma de salvação, por um santo ou outro santo, este ou aquele ou aquela, Deus mandaria nós irmos recorrer a estes. Mas por isso que a palavra diz bem claro: não há salvação fora de Jesus. Há um só Deus e um só mediador. Nenhum outro nome é dado nos céus e na terra pelo qual devamos ser salvos. O negócio é sério e é testemunho de milênios, para ninguém hoje ficar enganado através de uma veneração particular a uma criatura, achar que vai alcançar favor de Deus para direito na eternidade. Nunca, nunca, nunca. Cristo Jesus é suficiente.
suficiente. Não só suficiente, como também único. Único. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí estão esses exemplos. E o destaque ainda, em tua semente, Paulo destacou esse particular, falou de uma, não de plural, de muitos, para falar de Cristo Jesus unicamente. Só nele é que há salvação da parte de Deus. Muito bem. A sequência dos fatos nos leva ao capítulo 23. O título desse capítulo fala a morte de Sara. Por fim, Sara é recolhida. O destaque que eu faço aqui é que Abraão, para sepultar a sua esposa Sara, intercede junto aos moradores daquela região que se lhe desse um lugar para sepultar o seu defunto. E lhe vendem a cova de Macpela, no campo de Efron. Tá bom. Por que isso? É parte também importante, doutrinária, que depois é citado na palavra, que Abraão não teve aqui nada, nem um palmo de terra como seu, sendo herdeiro das promessas de Deus, Deus tendo intervido que ia dar para ele aquela terra, ele não fez questão de nada, nem se fez como que dono de alguma coisa. A única coisa que ele teve nessa terra, na verdade, foi lugar de sepultura, pelo qual também pagou com dinheiro. E fica a mensagem: o que teremos nesse mundo, que levaremos desse mundo, o que será nosso nesse mundo, senão tão somente o nosso jazigo? Porque quanto ao resto, daqui não levamos nada e não queremos nada, ainda que possamos ser tidos como filhos de Deus, do Criador, como alguns dizem, sou filho do dono do mundo, mas nós não fazemos dono de nada, porque estamos mirando não um lugar terrestre, mas lugares celestiais. Figura de que Abraão entendia, que nós precisamos entender, que a nossa promessa está nos céus e não aqui em verdade na terra, ainda que Deus possa nos abençoar aqui, mas não ponha o coração nestas coisas. Continuação, capítulo 24, casamento de Isaque. Sara morreu, Isaque só. Seu pai preocupa-se com seu casamento. Nesse tempo, entende-se que Isaque já estava com 40 anos aproximadamente. Não estava muito apressado para casar não, né? 40 anos? Ou fosse o costume da época? É o pai que vai atrás para providenciar para ele uma esposa. Mas observemos o cuidado de Abraão para providenciar uma esposa para Isaque, nas palavras que ele transmite ao servo dele. Qual é a palavra? Que o servo, qual é o nome do servo? Eliezer ou Eliezer, conforme a acentuação das sílabas, que deveria buscar entre os parentes uma esposa. Se a parente não quisesse vir, que ele não casasse de forma nenhuma, que não levasse Isaque de forma nenhuma para lá. Observe o cuidado, manter Isaque na terra da promessa, no lugar da promessa, e não casar com qualquer pessoa, mas que tivesse uma direção de Deus. E a fé de Abraão conduziu àquela determinação: Deus vai te guiar para trazer uma esposa para meu filho. E é quando, dentro de todos os sinais pedidos pelo Eliezer, nós temos ali o trazer da Rebeca, parente de Isaque, para ele ser esposa. Tem ensinos que depois vem na parte da lei. Não se pode casar com qualquer um. A palavra diz, depois por Paulo, julgo desigual. Como dois que serão uma só carne vão estar separados no culto a Deus? Não tem jeito. Seria um julgo desigual. Então, para buscar alguém da mesma fé.
E quem é que pode dirigir corretamente quem deverá ser a companheira de cada um de nós ou o companheiro de cada uma? Só mesmo Deus. Ninguém conhece o interior, o coração? Ninguém. Mais um detalhe, parente. Observe no sentido também que pela lei vem a exigência que poderia ser resgatador, remidor, tão somente aquele que fosse parente. Onde nós temos esse detalhe de parentesco em que Cristo e Rebeca, Isaac e Rebeca estão representando Cristo e a igreja no sentido de parentesco também. E Cristo Jesus se fez nosso parente quando tomou a sua forma de carne, se fez carne e habitou entre nós. Observe esses detalhes, está tudo na palavra de Deus, para entendermos esse particular, que foi necessário Jesus se fazer homem como um de nós, que depois João vai dizer, se alguém testifica que Jesus veio em carne, normal como um de nós, esse Espírito que assim testifica é de Deus. Mas se alguém fica colocando Jesus Cristo muito celestial vivendo na terra, esse Espírito não é de Cristo, porque quando Jesus veio, ele veio mesmo em carne, para vencer o pecado na carne. Isso tem que ser bem colocado. Assim, quando Maria é citada como mãe de Jesus, sim, porque foi ela mesma quem gerou a Cristo segundo a carne. Mas quando alguém diz que ela é mãe de Deus, já fere o sentido espiritual, porque Deus não tem mãe, e quanto a Jesus, ele veio em carne. E o Senhor, como Deus, é espírito, não foi gerado nunca por Maria. Aí, essa situação que tem de uma exaltação de Maria como mãe de Deus, é estar negando a humanidade, a encarnação de Jesus, ou ele tomar a nossa forma. É um espírito que não é de Deus, diz João na sua primeira carta. Observe como é sério este ponto. Continuando, dentro deste assunto, Rebeca vem ao encontro de Isaac e há um amor perfeito de alguém que nunca namorou, de alguém que nunca experimentou, de alguém que simplesmente esperou e confiou em Deus. E Deus enobreceu este ato. E vamos ver em seguida que essa Rebeca foi mesmo preparada para uma obra tremenda, porque ela vem como auxiliar, companheira, ajudante de Isaac. Capítulo 25, vamos continuar mais um pouco. Eu vou citar um ponto aqui no capítulo 25, só para reforçar algo que já dissemos anteriormente. Abraão já devia ter lá seus 140 anos, porque com 100 anos gerou Isaac. Ele fez o casamento de Isaac com 40 anos, então o filho tinha 40, então ele já tinha nessa época 140. Abraão casou de novo, casou com Quetura, capítulo 25, verso 1, e gerou uma turma de filhos, para mostrar que, vamos ver, humanamente falando, que se Sara não concebia, não era problema do Abraão, era problema da Sara mesmo, para mostrar que em Deus há poder para dar filhos, mas quando em questão de fé, ele gera quando ele quer, a atuação direta dele, não é obra de carne. É onde no evangelismo precisamos entender, se Deus interferir, as almas são convencidas. Se formos sozinhos para o evangelismo e o Senhor não for conosco, almas não são geradas para a salvação. Mas vamos lá, Abraão casa e tem muitos filhos, e se for ler aqui, vou fazer questão de ler. Quais são os filhos? Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Uma turminha boa. E depois tem netos. E a descendência dele também por este lado, que não é de Agar, também é muito grande. Forma nações. E vamos entender, são nações irmãs de Isaac. Ismael era irmão, e essa turma todinha que também eram irmãos de Isaac. Mas lembremos, pode ser grande o número daqueles que são da carne, descendentes de Abraão, mas a promessa continua em Isaac. Para entendermos
que a obra da salvação não é na carne, é no Espírito. Na chamada, na promessa em Cristo Jesus. Não há salvação sem Jesus. Nações tremendas, que depois vocês vão ver no decorrer do tempo, que são nações irmãs, destaco, e inimigas. Irmãs e inimigas. Por que destaco isso? Porque os filhos da carne são contrários aos que são filhos do Espírito. Por isso que na casa, um parentesco nosso, muitas vezes o que mais nos fere, que mais nos chateia, o que mais nos criticam na fé, são do nosso parentesco. Irmão na carne, mas inimigos no Espírito. E Jesus depois vai dizer que os maiores inimigos do homem são os da sua própria casa. Atentem para isto. Mas destaco, não é o Israel que está na Palestina hoje que é o povo chamado. É o Israel que está na presença de Deus, ouvindo a sua palavra e pondo em prática. Os que são batizados em Cristo Jesus são chamados descendência de Abraão, não pela carne, mas pela fé. Quantos milhares são a descendência de Abraão? De fato, é como a areia da praia que se não pode contar, mas também é como as estrelas do céu, que também não se podem contar. Uma geração no alto e uma geração descendência em baixo. Mas qual que vai para o céu? Qual que é do céu? Aquela que é em Isaac, prefigurando Cristo Jesus. A sequência do nosso estudo nos leva ao capítulo 25 ainda, no seu decorrer mais à frente nos versos, quando temos no capítulo que citamos 25, verso 21, um destaque mais. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Meu Deus, já não chega Sara? Quanta dificuldade na trajetória da obra de Deus, do povo de Deus. Sara, estéril. Mas Abraão era o pai de multidões. Que multidões se Sara era estéril? Mas depois Deus fez um milagre. Tá bom, aí vem o Isaac. Isaac casa com Rebeca, escolhida de Deus para Isaac, estéril. Irmãos, olha quanto obstáculo à nossa fé. Nós não temos assim uns obstáculos grandes assim? Temos tudo de promessa, mas se olhar pelo olho da carne, a gente só vê coisas impossíveis. Mar vermelho na frente, montanhas e muros intransponíveis. Mas a obra de Deus, irmãos, é por fé, é por um milagre, uma operação sobrenatural de Deus na nossa vida. Não é o dia a dia carnal, as lógicas humanas, as oportunidades humanas. É obra de Deus em nós. E Deus ouviu. Se irmãos atentarem, forem mais detalhados, essa oração de Isaac por sua esposa foi longa, não é de 1 ano, 2 anos, não. O negócio chegou a quase 20 anos, cerca de 20 anos. Para depois, Isaac orando por Rebeca, sua esposa, cerca de 20 anos, para depois vir a concepção. Vou destacar a primeira concepção, porque a palavra diz: estando gestante, Rebeca, ainda que fosse a primeira experiência dela, né? Já era para tudo ser novidade, mas ela achou muito novidade, muito estranho. O mexer no seu ventre. Está muito estranho, é assim? Observe que Rebeca tinha contato com Deus. Verso 22. E os filhos lutavam dentro dela. Ela não tinha ultrassom, não, irmãos. Continua. Então ela diz: se assim é, por que sou eu assim? Primeiro estéril, depois uma gestação diferente. E o final do verso 22. E foi-se a perguntar ao Senhor Deus. Foi para Deus tirar as dúvidas dela. E Deus lhe responde, bonito, verso 23. E o Senhor lhe disse,
2 filhos estão no seu ventre? Gêmeos mesmo, numa identidade, numa igualdade? Não, Deus não fala disso, irmão. Maravilhoso. Deus fala para ela: 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Deus falou claro para ela. Foi para Rebeca que Deus falou. Não cita que Deus falou isso para Isaac. Não está escrito aqui, mas eu entendo, mas vamos ver a razão por quê. Eu creio que Rebeca guardou isso no seu coração. Deus não falou, irmão, do dia de amanhã. Deus falou de séculos e milênios à frente. Quem pode mudar o desígnio de Deus? Às vezes a gente fica tão preocupado com o daqui a pouco, o amanhã, e Deus já está vendo muito à frente. Mas, além disso, Deus respondeu a Rebeca e disse para ela que aquele que seria Senhor não era o do povo maior. O senhorio pertenceria ao povo de menor número. Não temas, como é que Deus diz a respeito de Israel? Bichinho de Jacó. O pequeno povo de Israel, povozinho. E quantos estão olhando pela quantidade de pessoas para se engrandecer e tomar fama? A visão de Deus é diferente. Deus atenta para a qualidade, não para a quantidade. Está bom. E é nesse ponto que nós vamos estar interrompendo para continuar numa próxima oportunidade, para falarmos dos filhos de Rebeca, que vem à luz, dizendo a palavra que primeiramente sai o filho ruivo, cabeludo, cujo nome vem a ser Esaú, que significa cabeludo. E depois, segurando pelo calcanhar desse primeiro que saiu, vem o seu irmão, a quem chamam Jacó. Jacó. E essas palavras vão ter seu significado depois, Jacó significando suplantador. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.